E aí, vamos falar da varíola de macaco no Brasil primeiro, tá? O Brasil tem 5 casos confirmados de varíola de macaco. Teve aí uma história de que tinha morrido uma pessoa em Uberlândia. Isso até chegou até a OMS na semana aí, tá? Acho que foi terça-feira que a OMS deu uma declaração falando que estava investigando essa morte por varíola de macacos em Minas Gerais, em Uberlândia, mas ela foi descartada. Então, o laboratório aqui o laboratório lá de Minas Gerais, ele fez um exame, não era varíola de macaco, essa pessoa morreu por outra coisa, apesar de ter os sintomas da varíola de macaco, tá bom? Então, oficialmente, nós temos 5 casos confirmados de varíola de macaco, 3 em São Paulo, 1 no Rio Grande do Sul e 1 no Rio de Janeiro, que inclusive todos eles foram importados, não existe transmissão comunitária da varíola de macaco no Brasil, a gente tem importação dos casos, pessoas que vieram de avião da Europa, que é onde está tendo o maior surto do mundo hoje, maior até do que o da África, tá? E estão rastreando aí, fazendo o rastreio de contatos das pessoas que estavam no avião, que vieram com esses pacientes infectados. Beleza? Qual a primeira pessoa do mundo, já que tocou no assunto? Vamos descobrir no vídeo, tá, Lucas? Olha, a varíola de macaco apresenta um comportamento, se a gente for olhar o mundo, apresenta um comportamento epidêmico. Você vê a curva, né, de varíola de macaco aqui, dos casos, ela já apresenta um crescimento exponencial. Você vê que na semana passada eram 1.240 casos, hoje já são 1.806, atualizado no dia 15 de junho, né? Já é considerado um crescimento exponencial, uma epidemia, com certeza está saindo do controle. Só que a gente não pode falar a palavra epidemia porque ela está muito localizada em surtos espalhados pelo mundo. Então você não está tendo epidemia, transmissão sustentada em todos os países, em todas as cidades, tá? Então você não tem um cenário epidêmico, apesar de ter vários surtos isolados. Quando a gente olha para o gráfico, a gente está falando de uma epidemia. Mas quando a gente olha para o micro, né, para as cidades, para os países, você tem pequenos surtos acontecendo. Alguns deles não tão pequenos assim, como por exemplo o Reino Unido, que já revelou aí 430 casos nas últimas semanas. Acho que em um mês aí que a gente detectou a varíola de macaco fora da África pela primeira vez. São 430 casos no Reino Unido, tá? E na África, pessoal, olha só, a gente está com 1.806 casos fora da África. Quando a gente considera a África, a gente tem 59 casos confirmados. Olha como é que é a diferença do sistema de notificação, né? 1.536 casos suspeitos. Por que tem tanta diferença assim? Porque não tem uma agilidade tanto na confirmação, porque você não tem os recursos para fazer um PCR para detectar o vírus e confirmar o caso, e também não tem agilidade para poder, depois de confirmado, lançar isso em um sistema de informação. Então, os países africanos têm extrema dificuldade em fazer notificações, tá? Por isso que os casos suspeitos são muito maiores. Mas você vê as mortes, são 72 mortes já confirmadas na África por causa de varíola de macaco. Então, nesse ano, tá? Então, é uma situação que, apesar de não ter gerado nenhuma morte confirmada no mundo ainda, na África, nos países que têm menor condições de saúde, essa doença é letal, tá bom? E principalmente para crianças e pessoas imunossuprimidas, essa doença é especialmente letal. Então temos que tomar muito cuidado com isso. Teve um comentário aqui, que é a Célia, usem preservativo pelo amor da humanidade. Sim, Célia, temos que usar preservativo, porém, isso é uma questão que eu estou vendo que está sendo muito mal divulgada, que é a questão da varíola de macaco ser transmitida sexualmente. Ela não é transmitida sexualmente, ela é transmitida por contato. Então, uma pessoa que está com varíola de macaco e está usando preservativo, ela vai transmitir varíola de macaco do mesmo jeito. Ela não é uma transmissão sexual. Apesar de estar acontecendo, de ter acontecido, tá? Nem sei se está mais assim. De ter acontecido em homens que fazem sexo com homens no primeiro momento, por causa de uma rave que aconteceu na Europa, e isso fez um evento super espalhador, foram homens que fizeram sexo com vários homens num curto espaço de tempo, isso levou a um evento super espalhador, pelo menos é isso que a gente acredita e as evidências estão mostrando, não é pelo contato sexual, é pelo contato. Então, se uma pessoa está respirando o vírus, ela transmite. Se uma pessoa tem contato próximo com outra, marido e mulher dormem juntos, ela transmite o vírus. Se você toca nas mãos de uma pessoa infectada e tem pequenas feridas na pele, você pega o vírus. Então, não adianta usar camisinha para impedir varíola de macaco, tá? Você tem que realmente se proteger se distanciando
e identificando e rastreando os casos. É pelo contato. Então é uma coincidência que sejam homens que fazem sexo com homens os mais em risco, tá? Não vamos criar o mesmo estigma que a gente criou quando teve o surto de HIV pela primeira vez, beleza? Então não é uma doença sexualmente transmissível, é por contato. É mãos, pele, espirro e tosse, a Patrícia colocou aqui. Obrigado, Patrícia. E aí, galera, que é o ponto que eu acho importante da gente trazer e discutir isso aqui, tá? Para preparar vocês para as notícias que virão nas próximas semanas. Já tem 2 semanas que eu tenho conversado tanto internamente aqui com a equipe do Olá Ciência para a gente se planejar em como lidar com essa situação, tá? Tanto do ponto de vista de criação de conteúdo quanto proteção individual da equipe de saúde, né? Já tem 2 semanas que eu estou discutindo a possibilidade, e hoje já se torna uma probabilidade alta, de a OMS declarar a emergência de saúde pública de interesse internacional por causa da varíola de macaco. A gente vai discutir essa situação, o que significa isso, tá? E por que você deve olhar para isso agora. No momento que a varíola de macaco se torna emergência internacional, todos nós, independente se somos profissionais de saúde ou se somos pessoas comuns da sociedade, temos que olhar para essa situação. Não é mais ela depende de uma resposta coordenada. Não é mais só um surto que está localizado em alguns países, ele pode afetar todo mundo, tá? Não é uma pandemia, não deve chegar a se tornar uma pandemia. Mas o risco continua moderado. Na semana passada, eu trouxe o relatório da OMS, já pela primeira vez eles tinham colocado o risco, deixou de ser baixo para moderado, considerando que é a primeira vez que muitos casos de varíola de macaco estão, e clusters, né, e aglomerados, estão acontecendo em vários países de forma disparada, disseminada em várias regiões geográficas, tá? E aqui eles colocam no relatório palavras que são muito chaves para quem estuda essa área, que no caso estudo bastante já isso há muito tempo, para a gente já entender qual que é o tom e qual que é o cenário que deve vir pela frente, tá? Então as palavras the sudden and unexpected, ou seja, o repentino e inesperado aparecimento da varíola de macaco simultaneamente em várias regiões, sem contato imediato com pessoas que viajaram para áreas que têm uma exposição aí à varíola de macaco, sugere que tem surtos, tem transmissões acontecendo de forma indetectada por várias semanas ou mais. Então, o que eles estão querendo dizer? As palavras sudden, unexpected, elas revelam surpresa, elas revelam que algo era inesperado, que algo não é comum, tá? Então o relatório, para mim, quando a gente lê, ele traz um tom de preocupação que é diferente do relatório da semana passada. Já mudou o tom, ok? E aí o Dr. Tedros Adhanom, que é o diretor lá da OMS, ele deu uma coletiva, acho que na terça-feira, eu assisti no YouTube ontem, quando eu estava preparando a live, e ele cita comportamento incomum, as palavras, tá? A varíola de macaco tem um comportamento incomum, espalhamento geográfico e necessidade de resposta coordenada. Quando ele fala isso me dá um alerta muito grande. Por quê? Não, assim, isso é basicamente o que precisa para se tornar uma emergência internacional. Então aponta para uma possível emergência internacional e, além disso, o Dr. Tedros ele destaca aí a ausência de vacinas e medicamentos em larga escala. Por quê? A gente tem a vacina da varíola normal, a varíola humana, que tem um efeito cruzado contra a varíola de macaco, uma efetividade que gira em torno de 85%. Apesar de que a especialista da OMS lá falou que não sabemos qual é a efetividade dessa vacina hoje. Tá? Esses 85% é baseado num número de pacientes muito baixo, não dá para falar que ela protege e tudo, e eles não recomendam a aplicação em massa da vacina por causa de vários efeitos colaterais que essa vacina teve no passado. Tá? Além disso, nós temos um medicamento antiviral que é específico contra a varíola de macaco, mas que ele não está sendo produzido em larga escala. E temos uma vacina específica, que o pessoal perguntou aqui, do caso da Dinamarca, né? Uma empresa dinamarquesa que estava produzindo a vacina, só que essas vacinas já foram compradas pelos Estados Unidos, todas as doses, em um contrato de opção de compra que eles tinham feito em 2017. Então, eles exerceram essa opção de compra e compraram todas as 13 milhões de doses de vacina de varíola de macaco no primeiro sinal. É isso que eu falo com vocês, de investir em ciência, investir em prevenção, investir em defesa, barreiras sanitárias. Os Estados Unidos são o país que mais investe nisso no mundo, principalmente por medo de guerra biológica. Então, eles têm um investimento muito grande em defesa, investimentos militares em defesa biológica, e ao primeiro sinal de um ataque, mesmo que não seja um terrorismo, né, no caso,
mesmo que seja um ataque natural do vírus, eles já estavam preparados. Então, os Estados Unidos já compraram todas as doses. Eu ainda não vi movimentação mundial para poder investir nessa empresa e produzir algum mecanismo como o COVAX Facility, que fez as vacinas da Covid. Então, no momento, nós temos ausência de vacinas e medicamentos em larga escala. Isso é um chamado da OMS, né? A OMS ela não tem tanto poder de movimentação, ela tem um poder de recomendação, de orientação, e os próprios países que têm que fazer esse movimento, tá? A OMS ainda não exerceu assim a sua influência a ponto de organizar um comitê para poder aumentar a produção das vacinas. Então, no momento, isso é um problema, e ela está apenas falando assim, galera, precisamos olhar para esse problema, tá? Por que será que estavam preparados, hein? Porque eles investem em prevenção, porque eles investem muito nisso. A varíola de macaco é conhecida desde 1958. Em 1970, ela causou os primeiros surtos em seres humanos, tá? E os Estados Unidos têm um banco, lá no CDC de Atlanta, um banco de vírus, em que eles têm especialistas estudando isso todos os dias, e inclusive tem simulações de escapes de laboratório, escapes de terrorismo, saltos zoonóticos, que são os saltos naturais que o vírus faz para nós. Eles têm simulações tanto em supercomputadores quanto simulações feitas, organizações para poder ver qual será a resposta governamental a cada uma das ameaças. Eles fazem isso praticamente todo ano. E no caso, em 2019 teve uma simulação simulando um vírus respiratório, em 2020 teve uma simulação simulando varíola de macaco. Então, eles estão preparados para isso, nós que não temos investimento, que não estamos, tá? Nós somos, no mundo hoje, o Brasil é um país despreparado em vigilância sanitária. Então, tudo isso, galera, essa situação desse relatório da OMS aponta para essa possível emergência internacional.